78% dos brasileiros acima de 55 anos estão consumindo partes específicas do frango que literalmente entopem as artérias, sem apresentar nenhum sintoma. E aqui está o mais perturbador. As 5 partes mais perigosas são justamente as preferidas da maioria das famílias brasileiras no almoço de domingo. Se você sente cansaço ao subir escadas, falta de ar inexplicável ou aquela pressão estranha no peito depois das refeições, o que vou revelar aqui pode ser a peça que faltava para você entender o que está acontecendo com seu corpo. Nos meus 12 anos atendendo exclusivamente pacientes da terceira idade, eu descobri um padrão assustador que a maioria dos cardiologistas simplesmente ignora. Vou te mostrar exatamente quais são essas 5 partes, por que elas se tornam verdadeiras bombas relógio depois dos 55 anos e o que você precisa fazer a partir de hoje para proteger seu coração. Mas primeiro, você precisa entender por que tudo o que você ouviu sobre frango ser mais saudável que carne vermelha está completamente incompleto. Eu sou a doutora Juliana Pacheco, médica especialista em saúde do idoso, e ao longo desses 12 anos trabalhando com milhares de pacientes brasileiros, eu percebi algo que mudou completamente minha forma de orientar a alimentação. A maioria das pessoas chega no meu consultório achando que está fazendo a escolha certa ao trocar carne vermelha por frango. Elas dizem com orgulho: doutora, eu só como frango. E quando eu pergunto qual parte do frango, a resposta quase sempre inclui pelo menos 3 das 5 partes que vou revelar hoje. É como se a pessoa estivesse trocando um veneno conhecido por outro veneno disfarçado de alimento saudável. E se você já está achando esse conteúdo importante, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o que vou explicar daqui para frente pode literalmente mudar a trajetória da sua saúde cardiovascular. Deixa eu te explicar primeiro o que acontece dentro do seu corpo depois dos 55 anos, porque sem entender isso, você não vai compreender por que essas partes do frango se tornam tão perigosas justamente nessa fase da vida. Pensa no seu sistema cardiovascular como uma rede de encanamento. Quando você é jovem, esses canos são flexíveis, elásticos, conseguem se expandir e contrair facilmente. O sangue flui sem obstáculos, o coração trabalha com eficiência, e mesmo que você cometa alguns excessos na alimentação, o corpo consegue compensar. Mas depois dos 55 anos, esses canos começam a ficar rígidos. É como se fossem canos de PVC antigos que perderam a flexibilidade. E quando você joga gordura saturada, colesterol oxidado e substâncias inflamatórias dentro desses canos rígidos, o resultado é catastrófico. Um estudo publicado no Journal of the American Heart Association, em 2021, mostrou que a capacidade do corpo de metabolizar gorduras saturadas diminui em até 47% após os 55 anos. Isso significa que quase metade da gordura que você consome não é processada adequadamente e acaba se depositando nas paredes das artérias. E aqui está o problema específico com o frango. Diferente do que a maioria pensa, certas partes do frango contêm concentrações de gordura saturada e colesterol que superam até mesmo alguns cortes de carne vermelha. A diferença é que a gordura do frango está escondida, distribuída de forma que você não percebe que está consumindo. Agora vem a parte que vai te surpreender. Vou revelar a primeira das 5 partes do frango que você precisa eliminar completamente da sua alimentação se tem mais de 55 anos. E garanto que essa é consumida por praticamente toda a família brasileira. A primeira parte é a pele do frango. E eu já sei o que você está pensando. Doutora, mas a pele é a melhor parte. Crocante, saborosa, todo mundo adora. Eu entendo perfeitamente. Mas aqui está a verdade que a indústria alimentícia não quer que você saiba. A pele do frango funciona como uma esponja, que absorve e concentra tudo de ruim que existe na ave. 83% de toda a gordura saturada do frango está concentrada na pele. Quando você come apenas 100 gramas de pele de frango, está ingerindo aproximadamente 45 gramas de gordura pura. Para você ter uma ideia, isso equivale a comer 5 colheres de sopa de manteiga de uma vez só. Mas o problema vai muito além da gordura. Pensa na pele do frango como o filtro de ar-condicionado do corpo da ave. Tudo que o frango foi exposto durante a vida fica armazenado ali. Resíduos de antibióticos, hormônios de crescimento, metais pesados da ração, agrotóxicos. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais
analisou amostras de pele de frango de diferentes regiões do Brasil e encontrou resíduos de até 12 tipos diferentes de antibióticos em uma única amostra. E quando você consome isso regularmente, está introduzindo essas substâncias diretamente no seu organismo. E tem mais uma coisa que quase ninguém fala. Quando a pele do frango é submetida a altas temperaturas, seja frita, assada ou grelhada, acontece uma reação química que forma substâncias chamadas aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Esses nomes complicados significam uma coisa simples: substâncias classificadas pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígenas. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer coloca essas substâncias no grupo 2A, que significa provavelmente cancerígenas para humanos. Lembro perfeitamente do seu José Carlos, 67 anos, de Campinas, aposentado do banco. Ele chegou no meu consultório com colesterol LDL de 245, triglicerídeos de 380 e já tinha tido 2 episódios de angina. Quando perguntei sobre a alimentação dele, ele jurou que só comia frango, nunca carne vermelha. Mas quando investigamos mais a fundo, descobrimos que ele comia frango praticamente todo dia, sempre com a pele, sempre frito ou assado até ficar bem crocante. Era a parte preferida dele. Quando expliquei tudo isso que estou te contando agora, ele ficou em choque. Disse que passou a vida inteira achando que estava fazendo a escolha saudável. Pedimos para ele eliminar completamente a pele do frango e mudar a forma de preparo. Em 4 meses, o colesterol LDL dele caiu para 168, os triglicerídeos foram para 195 e os episódios de angina simplesmente pararam. Ele me liga todo ano no meu aniversário para agradecer. Agora, antes de continuar para a segunda parte, eu preciso te explicar algo fundamental. Existe uma crença muito difundida de que frango é sempre melhor que carne vermelha. E essa crença está baseada em ciência desatualizada dos anos 80 e 90. Naquela época, os estudos focavam apenas no teor total de gordura, sem diferenciar os tipos de gordura nem considerar outros fatores como a forma de preparo e a qualidade da criação dos animais. Mas a ciência evoluiu. Hoje sabemos que o problema não é simplesmente gordura, é o tipo de gordura, a presença de substâncias inflamatórias e, principalmente, quais partes do animal você está consumindo. Uma meta-análise publicada no American Journal of Clinical Nutrition em 2020, que analisou dados de mais de 1,4 milhão de pessoas, mostrou que o consumo de partes específicas de aves, incluindo pele e vísceras, estava associado a um risco cardiovascular igual ou até maior que o consumo moderado de carne vermelha magra. Isso derruba completamente o mito de que trocar a carne por frango automaticamente protege o coração. A questão não é frango versus carne. A questão é quais partes você está consumindo e como está preparando. E isso nos leva diretamente para a segunda parte do frango que você precisa evitar. E essa aqui vai chocar muita gente, porque existe uma tradição cultural forte no Brasil de consumir essas partes achando que são nutritivas. A segunda parte são as vísceras do frango, especialmente fígado, coração e moela. E aqui eu preciso ser muito direta com você. Eu sei que muita gente cresceu ouvindo que fígado de galinha é bom para anemia, que coração de frango tem muito ferro, que moela é proteína pura. Eu mesmo ouvi isso da minha avó. Mas a ciência moderna nos mostra um quadro completamente diferente. Vamos começar pelo fígado do frango. O fígado é o órgão responsável por filtrar absolutamente tudo o que passa pelo corpo do animal. Toxinas, medicamentos, hormônios, metais pesados, tudo passa pelo fígado para ser processado e eliminado. É literalmente o filtro do corpo. E assim como o filtro do seu carro acumula toda a sujeira do motor, o fígado do frango acumula resíduos de tudo que o animal consumiu durante a vida. Quando você come fígado de frango, está consumindo esse filtro usado. Mas o problema mais grave é outro. O fígado de frango contém a maior concentração de colesterol de qualquer alimento comum na dieta brasileira. Apenas 100 gramas de fígado de frango tem aproximadamente 630 miligramas de colesterol. Para você entender o que isso significa, a American Heart Association recomenda que pessoas com risco cardiovascular
consumam no máximo 200 mg de colesterol por dia. Em uma única porção de fígado de frango, você está consumindo mais de 3 vezes esse limite. É como se você estivesse despejando 3 dias de colesterol nas suas artérias de uma vez só. E o coração de frango? Muita gente acha que por ser músculo, é saudável como o peito. Mas o coração tem uma composição completamente diferente. Ele contém aproximadamente 180 mg de colesterol por 100 gramas, além de uma concentração alta de purinas, que são substâncias que aumentam o ácido úrico no sangue. O excesso de ácido úrico não causa apenas gota. Pesquisas recentes mostram que níveis elevados de ácido úrico estão diretamente associados a maior risco de infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Um estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicado em 2022, acompanhou mais de 15 mil brasileiros acima de 55 anos, por 5 anos. Os resultados mostraram que aqueles que consumiam vísceras de frango pelo menos 2 vezes por semana tinham 65% mais chances de desenvolver eventos cardiovasculares graves, comparados aos que não consumiam. 65%! Esse número deveria estar estampado em todas as embalagens de miúdos de frango vendidas no Brasil. Me conta nos comentários, você consome vísceras de frango regularmente? Fígado, coração, moela? Quero saber quantas pessoas estão nessa situação de risco sem saber. A moela, embora tenha menos colesterol que o fígado e o coração, tem outro problema sério. Ela é extremamente difícil de digerir. Depois dos 55 anos, a produção de enzimas digestivas diminui naturalmente. E quando você consome um alimento de digestão difícil como a moela, seu sistema digestivo fica sobrecarregado. Isso causa fermentação intestinal, produção de gases, inflamação do trato digestivo e, em cascata, aumenta a inflamação sistêmica do corpo, incluindo das artérias. Conheci a Dona Aparecida, 72 anos, de Goiânia, professora aposentada. Ela tinha uma tradição de fazer moela acebolada todo sábado. Dizia que era a receita da mãe dela, que comia desde criança. Quando ela chegou no meu consultório, estava com ácido úrico de 9,2, colesterol total de 289 e começando a sentir dores articulares que ela achava que era a artrite da idade. Quando expliquei a conexão entre o consumo de vísceras e todos esses problemas, ela resistiu no começo. Disse que não ia abandonar a tradição da família. Mas depois de 3 meses, seguindo minhas orientações e cortando completamente as vísceras, o ácido úrico dela caiu para 5,8. O colesterol total foi para 215 e as dores articulares diminuíram drasticamente. Ela me disse que sentiu como se tivesse rejuvenescido 10 anos. E aqui está algo importante que você precisa entender. Se você consome vísceras por causa do ferro, existem fontes muito mais seguras e eficientes. Feijão, lentilha, grão de bico, vegetais verdes escuros como espinafre e couve, e até mesmo o peito de frango tem ferro suficiente para suas necessidades. Você não precisa correr os riscos das vísceras para obter esse nutriente. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação e não sabem. Agora vamos para a terceira parte do frango que você deve evitar. E essa aqui é especialmente traiçoeira, porque parece inofensiva, e é adorada em churrascos e reuniões de família. A terceira parte são as coxinhas da asa, aquelas pontas da asa do frango. Sabe aquele petisco que todo mundo pega no churrasco? Pois é, ele é uma verdadeira armadilha para seu coração. As coxinhas da asa têm uma proporção de gordura para proteína completamente desfavorável. Aproximadamente 40% do peso total é gordura pura. E quando você frita essas coxinhas, que é a forma mais comum de preparo, elas absorvem uma quantidade absurda de óleo, às vezes dobrando o teor de gordura. Mas tem um problema ainda mais sério que quase ninguém conhece. As extremidades do corpo das aves, como as pontas das asas, acumulam concentrações maiores de toxinas e hormônios. Isso acontece por causa da forma como o sistema circulatório das aves funciona. O sangue leva substâncias para as extremidades e algumas delas ficam retidas ali. É como os sedimentos que se acumulam nas curvas de um rio. As pontas das asas são essas curvas do sistema circulatório do frango.
Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, em parceria com a Embrapa, analisou a distribuição de resíduos de substâncias químicas em diferentes partes do frango. Os resultados mostraram que as extremidades, incluindo pontas das asas e pés, continham concentrações de resíduos até 2,3 vezes maiores que o peito. Isso significa que quando você come coxinhas da asa, está consumindo mais do que o dobro de substâncias potencialmente prejudiciais comparado a comer a mesma quantidade de peito. E aqui vai uma história que ilustra perfeitamente esse problema. O seu Marcos, 59 anos, de Belo Horizonte, dono de um pequeno comércio. Ele adorava fazer churrasco todo domingo com a família, e a especialidade dele eram as coxinhas da asa fritas, temperadas com muito sal e pimenta. Ele achava que era melhor que comer picanha, porque era frango. Um dia, durante o churrasco, ele começou a sentir uma dor forte no peito que irradiava para o braço esquerdo. A família chamou o SAMU. Ele foi levado às pressas para o hospital, e os médicos confirmaram que ele estava tendo um infarto. Felizmente, conseguiram fazer o cateterismo a tempo e colocar um stent. Mas o cardiologista que o atendeu disse algo que ele nunca esqueceu. Ele disse que o padrão de obstrução nas artérias do seu Marcos era típico de quem consome muita gordura saturada de origem animal, especialmente gordura de aves preparada em fritura. Foi como se o médico tivesse visto as coxinhas da asa dele só de olhar o exame. Depois desse susto, o seu Marcos mudou completamente. Hoje ele ainda faz churrasco, mas só com peito de frango grelhado, peixe e muitos vegetais. Ele me disse que o churrasco ficou até mais gostoso, porque agora ele aproveita sem culpa e sem medo. Agora presta atenção, porque vou te explicar algo que conecta tudo isso que estamos conversando. Por que essas partes do frango causam danos tão severos especificamente depois dos 55 anos? A resposta está em 3 mudanças fisiológicas que acontecem nessa fase da vida. Primeira mudança: o fígado trabalha mais devagar. O fígado é responsável por processar as gorduras que você consome. Depois dos 55, a função hepática naturalmente declina. Estudos mostram que a capacidade do fígado de metabolizar gorduras saturadas diminui entre 30% e 50%, comparado a uma pessoa de 30 anos. Isso significa que a gordura que antes era processada e eliminada, fica circulando no sangue por mais tempo, tendo mais oportunidade de se depositar nas artérias. Segunda mudança: as artérias perdem elasticidade. Quando você é jovem, suas artérias são como mangueiras de borracha flexíveis. Elas se expandem e contraem conforme a pressão do sangue. Depois dos 55, elas começam a ficar rígidas, como canos de PVC. E quando você tem artérias rígidas, mais o acúmulo de placas de gordura, você tem a receita perfeita para o desastre cardiovascular. Terceira mudança: a inflamação crônica aumenta. Existe um fenômeno chamado inflammaging, que é o aumento natural da inflamação no corpo conforme envelhecemos. E quando você consome alimentos que aumentam ainda mais essa inflamação, como as partes do frango que estamos discutindo, você está jogando gasolina na fogueira. A inflamação crônica acelera o processo de aterosclerose, que é o entupimento das artérias. Entendendo essas 3 mudanças, fica claro por que o que você comia sem problemas aos 30 anos se torna perigoso aos 55. Seu corpo simplesmente não tem mais a mesma capacidade de lidar com esses alimentos. Vamos agora para a 4ª parte do frango que você precisa evitar. E essa aqui é especialmente importante porque muita gente consome achando que está fazendo algo saudável para a família. A 4ª parte é a carcaça do frango usada para fazer caldo ou sopa. Quantas vezes você já fez aquele caldinho com a carcaça do frango? Aquela sopa que a vovó dizia que curava a gripe. Pois é, essa tradição tão querida pode estar prejudicando sua saúde de forma silenciosa. Quando você cozinha a carcaça do frango por muito tempo, tudo que está armazenado nos ossos, na medula óssea e nos restos de cartilagem é liberado na água. E o que está armazenado ali? Gordura saturada que fica grudada nos ossos, resíduos de substâncias químicas que se acumulam no tecido ósseo e uma quantidade enorme de purinas. As purinas são substâncias que, quando metabolizadas pelo corpo, se transformam em ácido úrico. E aqui está o problema. Um estudo publicado no Journal of Nephrology mostrou que caldos preparados com ossos de aves
contém até 180 miligramas de purinas por porção. Para comparação, um filé de peito de frango tem aproximadamente 140 miligramas. Ou seja, o caldo que você faz com a carcaça tem mais purinas que a própria carne. E tem outro problema que pouquíssimas pessoas conhecem. Durante o cozimento prolongado da carcaça, especialmente quando você deixa fervendo por horas para o caldo ficar bem encorpado, ocorre a formação de glutamato monossódico natural. Glutamato monossódico é aquele realçador de sabor que muita gente tenta evitar. Ele está associado ao aumento da pressão arterial, retenção de líquidos e, em pessoas sensíveis, pode causar dores de cabeça e palpitações. A dona Teresa, 69 anos, de Porto Alegre, tinha orgulho do caldo de galinha que fazia. Dizia que era a tradição da família italiana dela, que deixava a carcaça cozinhando por 6 horas para ficar bem concentrado. Ela tomava esse caldo quase todo dia, achando que era medicinal. Quando ela chegou no meu consultório, estava com ácido úrico altíssimo, pressão arterial descontrolada, mesmo tomando 2 medicamentos, e havia desenvolvido pedras nos rins. Quando investigamos a alimentação, ficou claro que o caldo diário era o grande vilão. Pedimos para ela parar completamente com o caldo de carcaça. Em 3 meses, o ácido úrico normalizou. Conseguimos reduzir a medicação de pressão e ela não teve mais crises de pedras nos rins. Ela me disse que foi a mudança mais difícil que já fez na vida, porque aquele caldo era parte da identidade dela. Mas quando viu os resultados, entendeu que saúde vale mais que tradição. Agora, se você gosta de sopa e quer continuar fazendo, existe uma alternativa muito mais saudável. Em vez de usar a carcaça, use apenas peito de frango picado, sem pele, cozido com muitos legumes. Cenoura, batata, chuchu, abobrinha, espinafre. Assim você tem uma sopa nutritiva, saborosa e sem os riscos da carcaça. E chegamos agora na quinta e última parte do frango que você deve evitar. E essa é a mais traiçoeira de todas, porque muita gente nem percebe que está consumindo. A quinta parte é a gordura visível e os excessos de gordura que vem no frango inteiro. Quando você compra um frango inteiro no mercado ou no açougue, existem bolsões de gordura amarelada acumulados em pontos específicos. Na região do pescoço, ao redor da cavidade abdominal, grudados nas coxas e sobrecoxas. Essa gordura amarela é onde se concentram os maiores níveis de colesterol, os resíduos hormonais e as substâncias inflamatórias. O erro que 90% das pessoas cometem é assar ou cozinhar o frango inteiro sem remover essa gordura antes. Durante o cozimento, toda essa gordura derrete e penetra na carne. Você acha que está comendo apenas a carne magra, mas na verdade está consumindo toda aquela gordura embutida. É como se você estivesse injetando gordura ruim na carne antes de comer. Um estudo da Fiocruz analisou o impacto do consumo dessa gordura visceral de aves em pessoas acima de 55 anos. Os resultados foram alarmantes. O consumo regular estava associado a um aumento de 78% no risco de desenvolvimento de placas de ateroma nas artérias coronárias. 78%! Quase o dobro do risco. O seu Antônio, 71 anos, de Curitiba, trabalhador da construção civil aposentado, tinha o costume de assar frango inteiro todo domingo. E a parte favorita dele era justamente aquela gordurinha amarelada que ficava crocante perto do pescoço do frango. Ele comia aquilo com gosto, achando que era a melhor parte. Um domingo, logo depois do almoço, ele começou a sentir um aperto forte no peito, suor frio, náusea. A família levou ele correndo para o hospital. Era infarto. No cateterismo, os médicos descobriram que 3 artérias principais estavam com mais de 70% de obstrução. Ele precisou colocar 3 estentes e ficou internado por 1 semana. O cardiologista explicou que o padrão de obstrução era consistente com o consumo crônico de gordura saturada animal. Depois da cirurgia, o seu Antônio mudou radicalmente. Hoje, quando compra frango, ele mesmo remove toda a gordura visível antes de temperar. Ele me disse que perdeu o gosto por aquela gordurinha. Toda vez que vê, lembra do susto que passou. Agora que você já conhece as 5 partes do frango que deve evitar, vou te dar um protocolo prático e específico de como consumir frango de forma saudável depois dos 55 anos.
E aqui eu vou ser bem detalhada, porque não adianta só saber o que evitar, você precisa saber exatamente o que fazer. Primeiro, sempre escolha o peito de frango. O peito é a parte mais magra da ave, com apenas 2% de gordura quando preparado sem pele. Compare isso com a coxa com pele, que tem 17% de gordura, ou a pele pura, que tem mais de 40%. O peito é sua escolha segura. Segundo, retire a pele antes de cozinhar, não depois. Muita gente assa o frango com pele e tira só na hora de comer. Isso não resolve o problema, porque durante o cozimento, a gordura da pele já penetrou na carne. Você precisa remover a pele antes mesmo de temperar. Terceiro, quando comprar frango inteiro, peça para o açougueiro remover toda a gordura visível. Aqueles bolsões amarelados no pescoço, na cavidade abdominal, grudados nas coxas. Se você compra no mercado embalado, faça você mesmo em casa, antes de guardar na geladeira. Quarto, prefira métodos de cozimento que não adicionam gordura. Grelhar em frigideira antiaderente, assar no forno com grade para a gordura escorrer. Cozinhar no vapor, fazer na pressão com pouca água. Evite completamente fritar. Se você sente que o peito grelhado fica seco, a solução é marinar antes. Deixe o frango por 2 a 3 horas em iogurte natural com temperos. O iogurte tem enzimas que amaciam a carne e deixam ela suculenta sem precisar de gordura. Quinto, controle a porção. Uma porção adequada de peito de frango para um adulto é de 120 a 150 gramas. Isso equivale a um filé médio, mais ou menos do tamanho da palma da sua mão. Não precisa comer aqueles pedaços enormes. Uma porção moderada já fornece toda a proteína que você precisa. Sexto, tempere com ingredientes naturais. Alho, cebola, limão, ervas frescas como alecrim, tomilho, salsinha, cebolinha, orégano, páprica. Evite temperos prontos industrializados que são cheios de sódio, glutamato e conservantes. Sétimo, varie suas fontes de proteína. Não coma frango todo dia. Alterne com peixe, que é excelente para o coração por causa do ômega 3. Alterne com ovos, que quando consumidos moderadamente são seguros. Alterne com leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico. Essa variedade garante que você obtenha diferentes nutrientes e não sobrecarrega seu corpo com as mesmas substâncias repetidamente. E aqui vai uma informação muito importante. Se você já consome essas partes perigosas do frango há muitos anos, não precisa entrar em pânico. O corpo humano tem uma capacidade incrível de recuperação quando você muda os hábitos. Existem casos documentados na literatura médica de pessoas que conseguiram não apenas estabilizar, mas até reduzir as placas de ateroma nas artérias apenas com mudanças na dieta e no estilo de vida. O processo não é rápido. Pode levar de 6 meses a 2 anos para ver resultados significativos nos exames. Mas a cada dia que você faz as escolhas certas, está dando uma chance para seu corpo se recuperar. Dados do Ministério da Saúde mostram que 75% das mortes por infarto no Brasil acontecem em pessoas acima de 55 anos. E a principal causa modificável dessas mortes é a alimentação inadequada. Modificável significa que está no seu controle mudar. Você não pode mudar sua idade, não pode mudar sua genética, mas pode mudar o que coloca no prato. E essa mudança pode ser a diferença entre viver com qualidade ou sofrer um evento cardiovascular grave. A dona Helena, 66 anos, de Salvador, servidora pública aposentada, assistiu um vídeo meu há cerca de 1 ano e decidiu implementar tudo o que eu ensinei. Ela cortou completamente a pele, as vísceras, as coxinhas da asa. Parou de fazer caldo com carcaça. Remove toda a gordura visível do frango antes de preparar. Ela me mandou uma mensagem mês passado contando os resultados. Em 1 ano, ela perdeu 14 quilos. O colesterol LDL caiu de 189 para 112. Os triglicerídeos de 267 para 148. E a pressão arterial, que estava sempre descontrolada, mesmo com medicação, agora está estável. Ela disse que se sente como se tivesse voltado no tempo, com mais energia, mais disposição, dormindo melhor. E o mais bonito foi que ela conseguiu convencer toda a família a fazer as mesmas mudanças. E isso me leva a um ponto crucial. A saúde cardiovascular não depende de uma única mudança isolada. É um conjunto de fatores. Além de evitar essas partes do frango,
Você precisa também controlar o consumo de sal, evitar açúcar em excesso, fazer atividade física regular, mesmo que seja uma caminhada de 30 minutos por dia, controlar o estresse, dormir bem entre 7 e 8 horas por noite e fazer acompanhamento médico regular com exames de sangue e avaliação cardiológica. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema e receber conteúdos exclusivos sobre saúde na terceira idade, considere se tornar membro do canal. Assim, você tem acesso a materiais especiais, lives exclusivas e pode tirar dúvidas diretamente comigo. Vou agora recapitular tudo o que vimos hoje para você gravar bem na memória. As 5 partes do frango que você deve evitar completamente depois dos 55 anos são: primeira, a pele do frango, que concentra mais de 80% da gordura saturada e acumula toxinas e resíduos químicos. Segunda, as vísceras como fígado, coração e moela, que têm quantidades absurdas de colesterol e purinas. Terceira, as coxinhas da asa, que têm alta proporção de gordura e concentram mais toxinas por estarem nas extremidades. Quarta, a carcaça usada para fazer caldo, que libera gordura, toxinas e purinas durante o cozimento prolongado. E quinta, a gordura visível e os excessos de gordura que vem no frango inteiro. Evitando essas 5 partes e consumindo apenas o peito de frango sem pele, preparado de forma saudável, você reduz drasticamente seu risco cardiovascular. E essa mesma lógica se aplica a outras aves como peru, pato e codorna. As mesmas partes devem ser evitadas. Tudo o que compartilhei aqui é baseado em evidências científicas, estudos publicados em revistas médicas de alto impacto, recomendações de sociedades médicas renomadas e na minha experiência de mais de 12 anos cuidando de pacientes idosos. Eu vi transformações incríveis quando as pessoas aplicam essas mudanças, e também vi consequências devastadoras quando ignoram esses alertas. A escolha agora está nas suas mãos. Você pode continuar consumindo essas partes perigosas do frango e correr o risco de problemas graves no coração. Ou pode começar hoje mesmo a fazer mudanças simples que vão proteger sua saúde e aumentar sua qualidade de vida. Eu, sinceramente, espero que você escolha a segunda opção. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe agora mesmo com aquela pessoa que você ama e que precisa ouvir isso. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, um amigo querido. Manda o link pelo WhatsApp. Essa informação pode literalmente salvar a vida de alguém. E quando a pessoa assistir e perceber como estava se prejudicando sem saber, ela vai te agradecer para sempre. Me conta aqui nos comentários qual dessas 5 partes você estava consumindo regularmente. E mais importante, me diz se você vai fazer a mudança a partir de hoje. Eu leio todos os comentários e muitas vezes crio vídeos novos baseados nas dúvidas de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica naquele botão agora. Eu posto vídeos novos toda semana sobre saúde na terceira idade, com informações práticas que podem transformar sua qualidade de vida. Ativa o sininho para ser notificado sempre que sair vídeo novo. Milhares de pessoas já aplicaram essas orientações e estão vivendo com muito mais saúde e disposição. Eu recebo mensagens todos os dias de pessoas contando suas transformações. E você pode ser a próxima história de sucesso. Você consegue fazer isso. É mais simples do que parece. Começa hoje. Remove a pele antes de cozinhar. Evita as vísceras. Escolhe o peito. Pequenas mudanças, grandes resultados. Se você quer continuar aprendendo sobre como proteger seu coração, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá, eu ensino como limpar as artérias naturalmente e como reverter o acúmulo de placas de gordura. É o complemento perfeito para o que você aprendeu hoje. Um abraço com muito carinho, cuida bem da sua saúde e nos vemos no próximo vídeo.